Boa tarde, amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nós agradecemos o convite e rogamos a Jesus e a espiritualidade que nos auxilie para que possamos ter boas reflexões nesta tarde. Meus amigos, nós pensamos em falar sobre os cuidados do corpo e os cuidados também com o nosso espírito. E iniciamos com as palavras de Emmanuel, que nos diz que se nós pudéssemos observar com um caleidoscópio os encarnados, onde nós não veríamos apenas as aparências, nós veríamos que somos todos doentes em laboriosa restauração. Ainda diz que o mundo não é apenas uma escola, mas também ela é um hospital onde sanamos os nossos desequilíbrios e que o sofrimento, o suor, a dor funciona como uma medicação compulsória. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cuidar do corpo e do espírito, no Sede Perfeitos, diz que nós devemos, pois, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é um instrumento daquela. E desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Ainda no Sede Perfeito diz que nós, em espírito, somos prisioneiros da carne, cuidando dos nossos interesses de crescimento espiritual. Mas vamos buscar lá Hipócrates, que foi o pai da medicina, que ele nos propõe uma explicação para tratar a doença. E nos diz que é muito mais importante saber qual é a pessoa que está sofrendo do que a doença que aquela pessoa diz estar sofrendo. Então ele sugere, para resumir, que o corpo humano consiste em 4 substâncias. E estas substâncias mantêm o equilíbrio perfeito, né? Onde se estabelece a perda da doença quanto da saúde. Então, para se estabelecer e restaurar o equilíbrio, deveria se cuidar do estado de ânimo, se estivesse então alterado ou não. Mas vamos contextualizar o que eram humores, né, que Hipócrates falava. Humores, na história greco-romana, se relacionava a líquidos e fluidos do nosso organismo. Tanto que Hipócrates dizia que o estado de espírito, o sujeito bem-humorado, é alguém que tinha bons humores, bons fluidos no seu interior. Então, os fatores saúde e doença têm uma abordagem racional lá naquela filosofia de Hipócrates, quando ele estabeleceu que para tratar os males da saúde tinha sim causas que viria dos hábitos, né, do sentimento das pessoas, a forma como as pessoas se portavam na alimentação, cotidianamente. Então, Hipócrates deu ao futuro a sua contribuição, a sua intuição. E já Galeno, século depois, ele estabeleceu a existência de 4 temperamentos da teoria dos humores essenciais lá de Hipócrates. Então ele disse que o equilíbrio entre os humores, esses fluidos corporais, que era o sangue, que é a fleuma, a bilis amarela ou a bilis negra, eram respectivamente procedentes do coração, do sistema respiratório, do fígado e do baço. Mas ele trouxe então para nós uma grande contribuição para os métodos hoje de encarar o espírito e as suas vivências, a forma como o organismo é influenciado pela nossa forma de pensar sobre os nossos diferentes temperamentos, né? Então, de um modo ou de outro, esses pensadores demonstraram uma grande intuição.
porque mostra-nos hoje que o espírito, através das suas vivências do passado e também da forma como ele vive a sua existência hoje terrena, ele muito contribui para o seu fator saúde e para o seu fator doença, já que a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E doença, então, é a falta ou a perturbação deste estado. Então, o corpo precisa estar saudável, assim como também a sua mente, a forma como ele está entendendo a vida, social, a forma como ele se relaciona. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Peça pelos Doentes, na explicação, no capítulo 3, número 9, diz pelos doentes. A doença, então, fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. E elas são inerentes à nossa natureza, responsável que são, então, aquilo que nós realizamos num passado junto com as experiências presentes. Então, se nós estamos hoje num mundo de provas e expiações, né, num mundo ainda onde todos nós sofremos dificuldades, fala-nos que nos mundos mais adiantados, física e moralmente, já não se tem um organismo humano com tantas dificuldades, com tantas mazelas, porque nós já estaremos num estágio mais avançado. Hoje o nosso corpo é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Diante desta reflexão, então nós vemos que quando nós nutrimos raiva, quando nós nutrimos rancores, nós modulamos o nosso pensamento intimamente e ele é responsável, essas cóleras, essas inconformidades, estas raivas, esse medo, essa inveja, ódio, culpa, tudo isso vai trazer às nossas células que se alimentam de emoções prejuízos para o nosso corpo físico. Muito daquilo que nós temos hoje em doença, muito teve início lá atrás, naquele tempo onde nós não tínhamos controles sobre a nossa forma de agir. Hoje, já nós mais educados, estamos contraindo alguns débitos passados. Mas isso também vai trazer para nós condições de repensar atitudes, né? De uma forma, enfrentando a dificuldade e a dor com uma forma mais saudável, entendendo que tudo tem uma razão de ser. E que o Espiritismo mostra a realidade do nosso mundo íntimo e nos descortina um roteiro seguro para os nossos dramas morais. Isso está no livro Um Desafio Chamado Família. Ainda buscando reflexões, só existe doenças porque existe doentes. Joana nos fala. Muitas vezes, Jesus aplicou a terapia para diminuir as mazelas humanas. Contudo, dizendo aos recém-curados, vai e não voltes a pecar. Quanto Jesus dizia, vá para que não te comprometa moral e emocionalmente, para que a doença não retorne. Então, Jesus recuperava um certo momento algumas pessoas para que depois da mudança do seu comportamento, elas viessem a adquirir pelos seus próprios méritos a cura real. Divaldo Franco nos fala ainda, libertamo-nos de uma doença sendo acometidos por outra, em virtude dos fenômenos kármicos por nossas dívidas. Então, se nós não mantermos, não é, aquela recuperação com hábitos saudáveis, com bons pensamentos, com boas atitudes, certamente os nossos problemas kármicos retornarão.
Precisamos unir a ciência com a espiritualidade, porque sabemos que a doença ela não acontece por acaso. Ela tem uma origem espiritual e acomete o nosso corpo físico no momento em que nós já estamos preparados para vencer. Então, os maiores causadores das doenças é a raiva, a mágoa, as frustrações, né? Como nós já falamos, o sentimento de culpa. Tudo isso provocam doenças no nosso corpo físico. Isso sem falar nas doenças que nós adquirimos hoje pelas nossas intemperanças, pelos vícios nos alcoólicos, pelos vícios pela nicotina. E tudo isso ainda são contraídos e incentivados, como nos diz Filomeno de Miranda, que atrás de todo o fenômeno espiritual é muito mais comum do que se pensava, onde nós podemos asseverar que na raiz de todo o transtorno psicológico e psiquiátrico há sempre um distúrbio espiritual, sendo do próprio encarnado mediante a interferência de alguém desencarnado. Então, quando nós estamos diante de um vício, nós podemos ter certeza que junto conosco existem espíritos nutrindo aquela vontade de sorver, de aspirar, seja qual for o tipo de viciação. Então, muitas dores emocionais nos causam problemas físicos, né? Que são a úlcera, a hipertensão, onde nós tratando, nós vamos ver que a raiz de todo o problema é realmente as emoções. As agressividades, o nervosismo, a queda do desempenho em trabalho, os conflitos domésticos, muito tem da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar. Portanto, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, nós nutrimos hábitos nocivos para o nosso corpo físico. E quando a doença vem, nós não queremos adoecer, não queremos sentir dor. O Cristo, nosso irmão maior, nosso exemplo e guia, diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não nos promete curar-nos, isto é, retirar-nos a bênção das nossas obrigações, que nos cabe cumprir, perante as leis de Deus, e perante que são as nossas consciências, mas promete aliviar-nos. Confiemos. Na casa espírita, nós temos o alívio, se tivermos fé, para os tratamentos espirituais. Então nós temos a água fluidificada, que é água normal, acrescida de fluidos curadores. Temos a sessão de desobsessão, que é um procedimento terapêutico espiritual, onde os espíritos são acordados para a necessidade do amor, do perdão, da fraternidade. Envolve nesse trabalho de desobsessão a técnica do amor, do envolvimento, de caridade para aqueles irmãos que chegam até nós. O passe, que é uma transfusão de fluidos de um ser para outro, que é considerado uma transfusão de energias fisiopsíquicas, onde nós recebemos os tratamentos espiritual eficaz a todos os tratamentos convencionais. Então nós tratamos com os médicos, mas procuramos também na casa espírita os tratamentos espirituais. É hora de nós nos ligarmos para a necessidade da oração
e nos ligando para a necessidade da oração, entender que se nós tivermos fé, como nos diz na questão 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Meus amigos, meus irmãos, já nos aproximando para o final da nossa atividade nesta tarde, nós queremos dizer que nós possamos recorrer sempre à oração, à prece, que é um alívio para as nossas almas, e buscar em Jesus o nosso modelo e guia, para que possamos entender como podemos curar os nossos espíritos, amando o próximo como a nós mesmos. Tem um conselho de uma sábia, que é uma autora desconhecida, que trouxe uma página que é uma receita para a cura do corpo, quem sabe a cura do espírito, que diz assim: cura-te com a luz do sol e os raios da lua. Olha só, vamos ficar no sol e sob os raios da lua. Cura-te com o som do rio da cachoeira, do rio e da cachoeira, com o ir e o vir do mar. Mas cura-te com o flutuar dos pássaros. Olha os pássaros na natureza. Adoça-te com lavanda, alecrim e camomila. Abraça-te com o grão de cacau e o toque de canela. Coloca amor no chá em vez de açúcar, mas toma o chá olhando as estrelas. Olha só, um chazinho de hortelã adoçado de canela, olhando as estrelas, agradecendo a Deus, a vida. Cura-te com os beijos que te dá o vento. Sinta o vento a te beijar. Cura-te com os abraços da chuva. Torna-te forte com os pés descalços na terra e com tudo que nasce nela. Toque a grama, a terra. Torna-te mais inteligente todos os dias, ouvindo a tua intuição, o teu guia espiritual que diz: perdoa, ame, compreenda, confia em Deus. Aceite a prova, não desanimes, mas também salta, dança, canta para viver mais feliz. Filha e filho, cura-te com a beleza do amor. Ame sempre, a todos, como Jesus ensinou, e não imponha condições. Lembra-te sempre, tu és o teu remédio. Meus amigos, encerrando então, rogamos a Jesus, a espiritualidade, que nos ampare e nos proteja, que possamos entender que tudo nos é ofertado para o nosso bem, e que o nosso corpo responde por aquilo que pensamos, por aquilo que nutrimos. Que tenhamos Jesus como guia, como exemplo. Que o Mestre Jesus envolva os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, os nossos irmãos que sofrem, onde quer que eles se encontrem, para que todos nós sintamos neste momento a paz do teu amor nos nossos espíritos. Ó Deus, ó Pai de misericórdia, ilumina todos aqueles que se encontram doentes nos seus leitos de dor, nos presídios, a todos os que sofrem a fome, o frio, o calor excessivo,
por todos os doentes do corpo e os doentes da alma. Mas, Pai, te agradecemos pela vida que temos, te agradecemos pela bênção de estar aqui e de viver. Que Deus nosso Pai nos ampare, nos conforte, hoje e sempre, que assim seja. Aos nossos amigos que nos assistiram, aos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, o nosso reconhecimento e um abraço no coração de cada um. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.